Muito bom dia, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui para fazer a nossa reflexão. O Evangelho de hoje. Evangelho de São João, capítulo 3. É aquela continuação da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Vai aí do versículo 16 até o versículo 21. João, capítulo 3, versículo 16 até 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta manhã apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Compreendamos, Senhor, bem estas tuas santas palavras, que elas sejam para a edificação espiritual da nossa vida, Senhor. E gozemos sempre da consolação do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus caros amigos e amigas, estamos aí refletindo mais uma vez nesse evangelho que Jesus continua a sua conversa com Nicodemos. Aquela conversa com Nicodemos foi muito importante. E nesse texto, então, de hoje, Jesus começa dizendo para Nicodemos, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito, muito profundo, meus irmãos, né? A partir do versículo 16. Depois ele diz, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho único de Deus. Quer dizer, não crê em Deus, não crê na salvação. Né? Ora, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Daí, quem ama as trevas é porque está fazendo coisa errada, né? É na calada da noite que o ladrão assalta, é na calada da noite que os corruptos fazem as suas armações, né? Para ganhar dinheiro, para roubar, né? Etc. E Jesus diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, quando nós dizemos palavra da salvação, nós estamos dizendo o Evangelho, as palavras do Evangelho nos salvam, trazem a nós a salvação. E esse Evangelho de hoje é impressionante. A primeira coisa que a gente vê, meus irmãos, o horror que é o pecado. Né? Para poder arrancar o pecado do mundo, o Pai teve que sacrificar o seu Filho bem-amado. Alguns perguntam, mas por quê? Por que foi necessário isso? O Pai permitiu que o seu Filho, e o Filho pediu no seio do Pai, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, dai-me um corpo, Pai, dai-me um corpo para fazer a tua vontade, porque oblações e sacrifícios não foram suficientes, né? Aquele sacrifício de animais, de tudo, não era suficiente para tirar o pecado do mundo. É preciso entender uma coisa, meus irmãos, Deus... o Salmo 76 fala isso muito claro. Deus, ele estruturou o seu trono no direito e na justiça. Hoje mesmo, na liturgia das horas, eu li esse Salmo 76. Deus estruturou o seu trono, ou seja, o seu poder, tudo que existe na justiça e no direito.
Por isso que nós também temos o direito e temos a justiça. Quando um juiz condena um condenado, não é porque o condenado fez alguma coisa para ele, para o juiz, mas é porque o condenado fez alguma coisa contra a justiça, contra o direito. Você entende? Então, quando Deus, não é, olha o pecado da humanidade e tem que punir o pecado da humanidade, é como um juiz que tem que punir o criminoso. Só que, como nós não tínhamos outra saída a não ser salvos através do sacrifício de Cristo, então o Pai o entregou. E é muito sério isso, meus irmãos. Jesus lá no Horto das Oliveiras, Pai, se é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, se não é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, então seja feita a tua santa vontade. E Jesus, meus irmãos, bebeu aquele cálice até o fim. E nós sabemos como é que foi o seu sofrimento. Não preciso eu aqui recordar. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa leitura de hoje, como o pecado é hediondo, como o pecado é horrível, como o pecado ele cobrou o preço da vida do Filho de Deus para nós ficarmos livres dele. Essa é a primeira conclusão que a gente tira. A segunda conclusão que a gente tira, meus irmãos, é o amor supremo de Deus por nós. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro, de Jesus. Ele deu a vida por nós. Por quem você daria a sua vida? Eu sei que você daria a sua vida talvez pelo seu filho, pela sua filha, né? Ou quem sabe até pelo seu marido, pela sua esposa. Só por alguém que você ama muito. Né? Então aí nós temos esse amor supremo de Deus. Deus entrega seu Filho único. E o evangelista está esquecendo de repetir, Filho único. Jesus fala, Filho único. O único Filho de Deus por natureza é Jesus. Nós somos filhos por adoção. Cristo nos adotou, assumindo a nossa natureza, se fazendo nosso irmão. Então, o amor supremo de Deus. São Paulo fala, Ele amou-me e sacrificou por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Ele não morreu simplesmente pela humanidade inteira, sim, mas também morreu por mim. Aquilo que dizia Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, se houvesse só você no mundo para ser salvo, o Cristo teria vindo e teria morrido por você. Por quê? Porque você tem um valor infinito para Deus. Aí é outra coisa que nós temos que entender, meus irmãos. O valor que nós temos diante de Deus é um valor infinito. Por que é um valor infinito? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os protestantes não querem fazer imagem, mas olha, a primeira imagem somos nós. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos uma alma imortal, imagem de Deus. Por isso que nós temos inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, projetar, construir, induzir, deduzir, analisar. Esse potencial todo da nossa alma é porque nós somos imagem de Deus. Aí você imagina como sofre Deus quando uma alma se perde. Por isso que Jesus diz, há mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam fazer penitência. Como Deus sofre quando uma alma se perde. Porque Ele deu a vida por ela. Entende? Eu fico imaginando, imagina que você está numa família, imagina assim, uma fantasia minha, né? Um pai que dá vida pelos seus filhos, né? Para que eles tenham tudo, para que não falte nada. De repente, um dos filhos começa a ofender o pai, xingar o pai, maltratar o pai. O que os outros irmãos vão se sentir? Vão se sentir ofendidos, né? O que acontece hoje no mundo, meus irmãos? Não é? Vocês estão vendo aí, agora, dia 24,
o Supremo Tribunal Federal vai julgar se aprova o aborto para as crianças que foram contaminadas aí pela Zika ou pela chikungunya, porque a criança ficou com uma deficiência agora, então vamos matar a criança. Olha que loucura dessa humanidade, meus irmãos. Que loucura. Nesse tempo de pandemia, em que nós fazemos tudo para salvar uma vida, e os governantes estão se desdobrando para que não faltem esses respiradores artificiais, etc. Aí vem o órgão máximo da justiça no Brasil e põe em votação se pode abortar uma criancinha inocente, indefesa. Meus irmãos, brada a justiça ao céu. Isso me faz lembrar Abraão diante de Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor não vai destruir essa cidade? Meu, é uma coisa de louco. Entende? Olha como é que nós retribuímos o amor a Deus. Como é que a humanidade retribui. Não é à toa que Jesus diz, os maus fazem as suas obras na calada da noite. A luz brilhou neste mundo, mas as trevas as rejeitaram. Mas nós não podemos rejeitar, meus irmãos. Nós queremos essa consciência do valor que eu tenho. Um valor tão grande que Deus deu a sua vida por mim. Eu gosto muito daquela música, trabalhei muito com jovens. Trabalho ainda, né? Graças a Deus. Eu quero falar do valor que você tem. Que música bonita aquela, né? Eu quero falar do valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar chorando, sofrendo, dizendo que você não vale nada, que você é um lixo. Para com isso. Não estamos de lixo aquilo que Deus criou. Sabe, a coisa mais importante que nós temos no mundo hoje, meus irmãos, é a gente valorizar a vida. A vida. Mas não apenas uma vida humana, assim, no sentido só material, uma vida no sentido espiritual. Somos filhos amados de Deus. Papa João Paulo II dizia, né, lembrando que Jesus disse no Evangelho de hoje, quem crê será salvo. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado. É aquilo que a gente repete aqui sempre. São Pedro, né? Atos 4,12, não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Quem conhece profundamente isso que nós estamos conversando aqui e rejeita, está jogando fora a salvação. É como se você estivesse se afogando, né? E alguém de um barco joga uma corda para você e você não quer pegar a corda. Então você vai morrer afogado. Cristo é esse barco, essa corda que vem me salvar do naufrágio do pecado, mas eu não quero pegar. Então eu vou morrer. Né? Então, quantas coisas nós temos que concluir com isso. Né? E outra coisa, né? Nós temos que buscar a Deus. Se Deus me ama tanto, se Deus me busca tanto, eu tenho que buscar a Deus como aquele filho pródigo buscou seu pai. Porque o pai está sempre esperando. O pai está sempre nos esperando. Será que a gente lembra desse pai todo dia? A gente conversa com esse pai todo dia? A gente tem um tempo de oração para estar com esse Deus? Ou será que a gente vai empurrando a vida aí, né, só com as coisas desse mundo? Temos que pensar nisso. Né? São João da Cruz dizia, amor só se paga com amor. Não tem outra moeda para você pagar o amor. Amor só se paga com amor. Né? Deus me amou até a sua vida. Eu tenho também que dar a minha vida por Deus. Não é dar a minha vida simplesmente no sentido de um martírio. Alguns foram agraciados com o martírio. Mas dar a vida no sentido de viver para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Gastar a minha vida por Deus. Gastar a minha vida pelos outros. Aí nós estamos pagando amor com amor. Amor só se paga com amor. Né? O Papa João Paulo II dizia,
O homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável, um enigma indecifrável. O homem que não conhece Jesus Cristo, o Papa João Paulo II disse naquela primeira encíclica dele, né, Jesus Cristo, Redentor dos homens, Redemptor hominis. O Papa João Paulo II diz, o homem que não conhece Jesus Cristo, ele não sabe o que está fazendo aqui nessa vida. Ele fica perdido nesse mundo. Ele perdeu a sua identidade de filho de Deus. Então ele não sabe quem ele é. Ele vive aqui perdido, ele não sabe qual é o sentido da vida, ele não sabe qual é o sentido do sofrimento, ele não sabe qual é o sentido da morte, ele não sabe qual é o sentido do trabalho, ele não sabe o que significa o casamento. É como que um bêbado no escuro, perdido. E o Papa diz, só Cristo revela ao homem ao próprio homem. Só Cristo mostra a mim e a você quem nós somos. Um filho amado de Deus. Tão amado, que o Pai entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, terá vida eterna. Aí, meus irmãos, está a coisa mais importante. Crer em Jesus Cristo. Crer na igreja. Eu gosto muito daquele ato de fé que eu aprendi desde criança. Eu creio que há um só Deus, em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que por nós morreu na cruz, para nos salvar. Creio em tudo que crê e ensina a Santa Amada Igreja, porque Deus, verdade infalível, o revelou. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Madre Igreja, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou, ensinou tudo para ela. E nessa crença eu quero viver e eu quero morrer. Essa é a nossa fé. Né? Não rejeitar a Deus por nada. Né? Nenhum de nós pode se salvar, meus irmãos. Nenhum de nós pode se salvar. Quando você está morrendo afogado, não adianta querer puxar você mesmo pelos cabelos e levantar, que não vai adiantar. É preciso que alguém de fora nos salve. Só Cristo pode nos salvar. Né? Então, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse evangelho de hoje. Amar a Deus como Ele nos amou. Jesus não aceita ser o segundo amor da sua vida. Não. Não. Você aceitaria ser o segundo amor do seu marido? Você aceitaria ser o segundo amor da sua esposa? Você aceitaria que seu esposo tivesse uma amante? Ou sua esposa tivesse um amante? Não. Não. Você tem que ser o primeiro amor da vida. Por que Jesus não aceita ser o segundo amor da nossa vida? Porque nós somos o primeiro amor da vida dele. Ele deu a vida por nós. Ele não aceita ser o segundo amor da nossa vida. Amém. Quero aproveitar, meus irmãos, mais uma vez, né, convidar vocês a fazerem parte do nosso Clube do Livro. É uma iniciativa importante, inclusive para a própria nossa editora nesses tempos difíceis, né, para que a gente possa continuar publicando livros católicos, verdadeiramente católicos. Eu não publico um livro que não seja de acordo com aquilo que aprova o magistério da igreja. E o que é esse Clube do Livro? É uma assinatura que você faz e todo mês você vai receber 2, de vez em quando 3 livros ao preço de R$ 37,00 por mês. E você não vai precisar pagar o correio e você ainda vai ter mais uma vantagem. Todos os outros livros da nossa editora, são mais ou menos 120 livros, você vai ter sempre 30% de desconto em qualquer livro que você quiser. Como é que você se associa? Você pode fazer uma assinatura ou semestral ou anual. Você entra no nosso site que se chama loja.cleofas.com.br loja.cleofas.com.br, né? Lá tem busca. Lá na busca você clica e escreve Clube do Livro. E aí vem as informações todas, ok? Queria pedir a vocês que divulgassem para mim. Estamos precisando disso. Eu tenho muitos livros para publicar. Estou com um livro preparando sobre as calúnias e lendas e mentiras contra a igreja. Um livro muito importante.
Estou com um livro, né, preparando, né, Ateus que se converteram ao catolicismo, um livro muito bonito, contando a conversão, por exemplo, de Edith Stein, de Paul Claudel, Alex Carrel, grandes conversões maravilhosas. Né? Estou escrevendo um livro sobre a terceira idade, a terceira idade e a vida espiritual. Nós que já temos aí, lá nos nossos 60, 70 anos, como viver essa vida. Né? Tem um outro livro que eu estou também preparando sobre a juventude, mas é preciso a gente ter condições de publicar tudo isso. Um grande abraço a vocês, muito obrigado, tenham um dia abençoado com Deus.